Olá, você que está chegando por aqui agora. Quero agradecer carinhosamente a todos vocês que têm nos seguido, que têm nos acompanhado. E assim junto nós estaremos contribuindo na propagação do reino do Senhor na terra, na propagação do Evangelho. Hoje quero trazer um assunto maravilhoso a todos vocês que têm dedicado um pouco do seu tempo para aprender. Quero falar sobre a matemática de Deus. Alguns poderão achar diferente este assunto, mas eu quero vos dizer que é proveitoso, é maravilhoso quando nós mergulhamos no mundo das Escrituras e sempre trazemos algo novo para o nosso povo. Muito bem. O que seria a matemática de Deus, a matemática divina? É muito comum nós pensarmos e fazermos projetos, calcularmos, projetarmos. E para todas as decisões da nossa vida, nós apresentamos um dia específico, é, e às vezes até colocamos na nossa agenda. Isso faz com que nós nos organizemos e assim a nossa rotina na terra, na vida, ela prossegue. Gente, mas quando nós paramos a refletir sobre o universo de Deus, no mundo espiritual, nós precisamos ver de outra maneira. Tudo que existe, tudo que é palpável, tudo que se pode tocar nesta vida, tudo que se pode ter como concreto, em alguma maneira, em algum tempo, não foi existente, não teve a vida palpável como hoje se vê. Então tudo foi feito para um fim e com um fim, mas tudo foi feito para a glorificação do nome de Deus. Se nós formos falar sobre a pessoa de Deus, é lógico que a nossa mente ela está limitada. Deus nos concedeu graça e sabedoria, mas para perscrutarmos a respeito da pessoa de Deus, a nossa mente ela é limitada. Somente até um ponto nós podemos ir e chegará momentos onde nos é privado a capacidade de irmos adiante. Porém, se eu vos falasse a respeito da pessoa de Deus e dissesse assim, que Deus não existe, Deus é, como seria para vós outros receber essa palavra? Eu precisaria trazer um esclarecimento aprofundado a respeito disto. Então, tudo que existe é porque tem um princípio. É porque em algum tempo não havia existência. E não houve tempo em que Deus não fosse. Por isso, certo, às vezes, é se falar assim, Deus é. Eu quero que vocês entendam de maneira racional isto. Para que alguns não pensem assim, Israel, você está falando que Deus não existe? Muito bem, por isso que eu estou trazendo esse esclarecimento aqui para que possas compreender. Deus é. Deus não se resume na palavra de existência. Deus é. É por isso que vocês vão sempre ouvir a própria Escritura falando assim, que Deus é ontem, é hoje e será sempre amanhã. Ou no amanhã continuará sendo, certo? Então Deus é ontem, é hoje e será amanhã. Usamos essa expressão porque a Bíblia fala assim. Em outras palavras, a Bíblia poderia falar assim, ó. Deus foi ontem, é hoje e será amanhã. Mas o tempo não está limitado, ou Deus não se limita ao tempo. Nunca houve tempo em que Deus não fosse. Por isso ele sempre irá dizer, eu sou o que sou. Certo? O tempo ele foi criado para nossa administração.
Quando o tempo se refere à pessoa de Deus, nós temos que entender o seguinte, que ele não está limitado ao tempo. A divisória do tempo, ela só alcança os homens, os seres humanos. E, de alguma forma, o Senhor ele fez assim para que nós pudéssemos entender nossas limitações. E quando vamos falar sobre o tempo no mundo espiritual, a Bíblia vai falar de uma palavra que talvez vocês não seja muito comum usar no dia a dia, ouvir no dia a dia, predestinação. Mas o que é predestinação? Predestinação, embora use essa expressão pre e destino, não é um destino prévio. Predestinação não está na contagem humana. É uma palavra que se resume tão somente na existência do mundo espiritual. De outra forma, somente Deus pode contar o processo da predestinação. Eu vou tentar fazê-los entender assim o seguinte. Tudo neste universo existente está dentro da predestinação de Deus. Todas as pessoas, tudo está decretado para um fim. Todas as pessoas que se renderão a Cristo pela pregação do Evangelho estão dentro da contagem da predestinação. Bem como todas as pessoas que estarão inclusas na contagem dos perdidos, também estão dentro da predestinação. É porque a matemática divina, a matemática de Deus, ela é diferente da matemática humana. Para vocês entenderem melhor, pense o seguinte. Quando alguém faz a confissão de fé na pessoa de Cristo, quem está de fora diz assim, fulano ou beltrano se converteu em Cristo tal dia. Mas o que acontece nesse momento é que essa decisão, na visão de Deus, na visão predestinada de Deus, aquilo aconteceria. De outra forma, no céu, tudo está registrado. O número dos salvos está registrado, bem como o número dos perdidos. O que significa dizer que todas as pessoas que serão salvas já estão com seus nomes no livro da vida. Bem como todas as pessoas que serão perdidas já têm também seus nomes registrados no livro do juízo. Agora, quando alguém se manifesta em Cristo, para nós seres humanos, está sendo real ali, certo? Mas para Deus já aconteceu há muito tempo. Tudo está determinado. Aí as pessoas poderão perguntar, então por que pregar o Evangelho se já está registrado o número dos salvos e o número dos perdidos? É porque nós não sabemos. Quer um exemplo? Se nós soubéssemos o número das pessoas que negariam o Evangelho, nós não perderíamos tempo pregando o Evangelho para elas. Mas como nós não sabemos, a ordem é que preguemos a todos. E quando alguém se entrega a Jesus, isso acontece ao nosso mundo, ao nosso presente está acontecendo. Mas para Deus tudo já está definido. Tudo está registrado. Isto quebra um tabu em que as pessoas dizem assim, a respeito de pecar e ter o nome riscado, apagado do livro da vida. As pessoas usam muito essa expressão. Ah, irmãos, o meu maior medo que eu tenho é de ter o meu nome apagado do livro da vida. Então, todos quantos terão seus nomes apagados ou registrados, tudo está definido. Não importa o que façamos, certo? Nós não poderemos mudar o que está decretado. Então, de outra feita,
As pessoas que supostamente teriam seus nomes apagados do livro da vida, já está apagado, já está riscado. Tudo está definido. Deus não se engana. Agora, para nossa vida, para nosso momento, para nossa contagem, é que tudo se torna real a partir do momento que nós vemos, que nós contemplamos. Mas para Deus, tudo está determinado. É por isso que a Bíblia vai mencionar a pessoa de Cristo que foi morto desde o princípio. Já viram essa expressão? Que o Senhor foi morto desde o princípio? Por quê? Porque no mundo espiritual tudo estava determinado que assim fosse. Aí a Bíblia vai usar alguma expressão que ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. E olha que nós não fazíamos parte da promessa original, eram os judeus. Mas como nós seríamos alcançados pelo Senhor, tudo estava registrado, tudo estava determinado. Então, para resumir a respeito dessa palavra que eu vos falei, a respeito da matemática divina, eu vou usar um exemplo agora. Nós conhecemos a adição, a multiplicação, a subtração, a divisão. Para Deus, a matemática de Deus é diferente. Efésios capítulo 3, verso 20 diz: Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente e além daquilo que pensamos ou imaginamos. Então veja só, o apóstolo Paulo dizendo: ora aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pensamos, certo? Então observe o seguinte, para nós seres humanos, o tudo já se resume. O tudo é o ponto máximo. Quando nós expressamos a palavra tudo, nós resumimos que na nossa contagem chegou ao clímax da contagem, ao ponto mais elevado, a soma de tudo. Porém, para Deus não, tudo é só o começo. Quando Deus quer fazer algo em prol do ser, ou em prol de alguém, enfim, a respeito de qualquer ser humano, Deus entra no tudo. O tudo para nós é o máximo, para Deus é o começo. Quando tudo não basta para realizar a obra que Ele quer, Ele entra no muito mais. Se o muito mais for pouco, Ele irá entrar no abundantemente. E se o abundantemente não bastar para Deus alcançar o propósito dele na sua vida, ele irá entrar no além. Então percebam como é diferente a matemática de Deus. Para o homem o tudo é tudo, para Deus o tudo é só o começo. Depois do tudo, na contagem divina tem muito mais. Depois do muito mais, na contagem divina, tem o abundantemente. Depois do abundantemente na contagem divina, tem o além. E se Deus entrar no além para fazer a obra a respeito de alguém, de alguma pessoa, não há limites na operação divina. É por isso que ele fala a Jeremias, no capítulo 33, 3, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É como se fosse mistérios, certo? Então, se Deus precisar fazer um reboliço no mundo inteiro para responder o pedido de um servo fiel, Ele fará. Aliás, tudo que nós precisamos fazer é voltar para o Senhor, voltar para o princípio, estar com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque a nossa vida, a nossa existência, ela não é aleatória. Nós não fomos feitos a viver uma vida aleatória de qualquer maneira. Não.
O propósito da nossa existência é tributar adoração, louvor, cultuar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Isaías capítulo 55, a partir do versículo 6 a 13, o profeta sendo usado por Deus, é como se fosse o próprio Deus falando, autorizando ali o profeta, disse assim: olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Torne ao Senhor, que se compadecerá dele, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como do céu desce a chuva e a neve, e para lá não tornam, mas regam a terra, né? E faz nascer a semente, dá pão ao que come, né? Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, antes sairá e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes, os outeiros, exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá faia, e em lugar da sarça crescerá murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal que nunca se apagará. Então, quando nós voltamos para o Senhor Deus, Ele nos leva a um caminho profundíssimo, de grandes mistérios, de grandes maravilhas que são feitas exclusivamente pelo grande amor de Deus pela nossa pessoa. Então compreendam aqui que o tempo, ele é criado para nós, para nossa administração. Deus não está preso ao tempo. Deus não simplesmente na nossa forma de compreensão existe. Deus é. Desde o princípio da nossa linguagem, Deus é e sempre será. Então, a matemática divina é diferente da matemática humana. Para nós, é o mais como ponto autossuficiente. Para Deus, o tudo não se resume. Depois tem muito mais. Depois tem abundantemente. E depois tem além. Essa é a matemática de Deus. E tudo é feito em benefício daqueles que amam ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Fique com esta reflexão, que Deus os abençoe em nome de Jesus.